Fala, pessoal! Aqui quem fala é o Castanhari, o seu apresentador de notícias Tech. Sejam muito bem-vindos ao Hardware Tech BR. Hoje, o nosso cardápio de novidades está recheado, e eu já adianto, tem de tudo um pouco. Vamos mergulhar de cabeça nos acontecimentos mais quentes do cenário tecnológico nacional e internacional, tudo o que rolou no mundo da tecnologia. Preparem o café, ajeitem a cadeira, porque a gente vai falar sobre soberania digital, a briga das Big Techs, inteligência artificial sendo usada tanto para o bem quanto para o mal, e até mesmo sobre como a tecnologia está mudando o mundo das apostas. A gente vai destrinchar cada um desses tópicos com aquele tom leve, divertido e, o mais importante, explicativo que a gente adora. Nossa missão aqui é transformar o complexo em algo simples e acessível, para ninguém ficar boiando no mar de informações que é o mundo da tecnologia. Vamos entender o que realmente importa por trás das manchetes, desde decisões governamentais que afetam o nosso bolso, até inovações que podem mudar completamente a forma como a gente vive e trabalha. Então, se você é um entusiasta de hardware, um apaixonado por software, um gamer inveterado, ou simplesmente alguém curioso sobre o futuro que está sendo construído agora, você está no lugar certo. A gente vai conectar os pontos e mostrar como todos esses assuntos, que parecem distantes, estão mais interligados do que você imagina. Sem enrolação, simbora, porque tem baita conteúdo esperando. Vamos começar com um assunto que é, no mínimo, preocupante, e que afeta todos nós diretamente, mesmo que a gente não perceba. Já pararam para pensar onde ficam guardadas as fotos que vocês postam, os documentos que salvam na nuvem, ou até mesmo os dados do seu game favorito? A grande maioria vai parar em servidores gigantescos, os data centers, que em grande parte pertencem às Big Techs americanas. E é aí que mora o perigo. Um debate cada vez mais quente aponta que essas empresas estão basicamente sugando os dados e os recursos digitais de toda a América do Sul. É como se a gente estivesse vivendo um novo tipo de colonialismo, só que digital. Nossos dados, que são o novo petróleo, estão sendo extraídos e processados longe daqui, sem que a gente tenha muito controle sobre isso. Essa situação levanta uma bandeira vermelha gigante sobre a nossa soberania digital. Quem realmente controla nossas informações? Quem lucra com elas? E mais importante, quem garante a nossa segurança e privacidade? A discussão não é só sobre economia, é sobre poder. Países e especialistas estão começando a bater na tecla de que precisamos de políticas digitais mais duras, que incentivem a criação de infraestrutura local e que garantam que os dados gerados aqui fiquem aqui, ou pelo menos sejam regulados de uma forma que beneficie a nossa própria população e economia. A briga é de cachorro grande, mas é fundamental para o futuro da nossa autonomia no cenário global. Mas nem tudo são nuvens escuras no horizonte. Vindo direto da Bahia, uma notícia que acende uma luz de esperança nesse cenário. O Ministério de Minas e Energia deu o sinal verde, a autorização que faltava para conectar um projeto gigantesco chamado Satoshi Inpiro-B à rede elétrica nacional. E o que é isso, Castanhari? Vocês me perguntam. Calma que eu explico. Esse projeto é da empresa Renova Energia e se trata de um complexo de data centers de alta capacidade. A grande sacada aqui é que ele vai ser alimentado por energia limpa, vinda de fontes renováveis, como a eólica e a solar, que são superabundantes lá na região. É a tecnologia de ponta andando de mãos dadas com a sustentabilidade. O impacto disso é enorme e em várias frentes. Primeiro, na questão da sustentabilidade que a gente acabou de falar. Data centers consomem uma quantidade absurda de energia, e ter um projeto dessa magnitude rodando com energia limpa é um golaço para o meio ambiente. Segundo, isso fortalece a economia local, gerando empregos de alta qualificação e atraindo mais investimentos para a Bahia e para o Brasil. E terceiro,
voltando ao nosso papo do primeiro capítulo, isso é um passo importantíssimo para a nossa soberania digital. Ter data centers modernos e potentes em solo brasileiro significa que nossos dados podem ficar mais perto de casa, com mais segurança e sob as nossas próprias leis. É o Brasil mostrando que pode ser protagonista nessa corrida tecnológica. Agora vamos falar de segurança digital, um tema que tira o sono de muita gente e de muitas empresas. A gigante da tecnologia, a IBM, soltou seu relatório anual sobre o custo de vazamentos de dados e trouxe uma notícia agridoce. A parte boa? O custo médio global de um vazamento de dados caiu um pouquinho. Parece um alívio, né? As empresas estão gastando um pouco menos para consertar o estrago quando um hacker invade seus sistemas. Isso pode indicar que as ferramentas de defesa e as estratégias de resposta a incidentes estão ficando mais eficientes. As companhias estão aprendendo a lidar com o problema de forma mais rápida e barata, o que, no fim das contas, é uma evolução positiva. Mas, como nem tudo são flores, o relatório acende um alerta vermelho piscante em neon. O uso de inteligência artificial pelos cybercriminosos está explodindo. Se a IA pode ser usada para o bem, como vimos no capítulo anterior, ela também pode ser uma arma poderosa nas mãos erradas. Os ataques estão ficando cada vez mais sofisticados. Estamos falando de e-mails de phishing, que são escritos de forma tão perfeita que enganam até o mais atento dos funcionários, e dos assustadores deepfakes, que podem criar vídeos e áudios falsos para enganar pessoas e autorizar transações fraudulentas. Ou seja, o custo do vazamento pode ter caído, mas a complexidade e o perigo dos ataques aumentaram. A corrida armamentista digital entre hackers e a segurança nunca esteve tão acirrada. Mudando de assunto para a geopolítica e como ela afeta diretamente o nosso bolso e a nossa indústria. Lembram daquela novela das tarifas que começou lá no governo Trump, nos Estados Unidos? Pois é, ela ganhou um novo capítulo. O governo americano confirmou a aplicação de uma tarifa pesadíssima, de 50%, sobre uma série de produtos de alta tecnologia vindos de vários países. A medida, que estava meio em banho-maria, foi confirmada e deixou todo mundo de cabelo em pé. A ideia por trás disso, segundo eles, é proteger a indústria local americana e combater o que eles chamam de práticas comerciais injustas, principalmente da China. É uma briga de gigantes que acaba espirrando em todo o mundo. A boa notícia, pelo menos por enquanto, é que a implementação foi adiada. Isso deu um respiro para os exportadores. Além disso, foram anunciadas algumas isenções, que podem ser uma salvação para certos setores. Para os exportadores brasileiros de produtos de alta tecnologia, como componentes eletrônicos, software ou equipamentos especializados, o impacto é direto. Uma tarifa de 50% pode simplesmente inviabilizar a venda para o mercado americano, que é um dos maiores do mundo. Agora, a corrida é contra o tempo para entender as regras dessas isenções e para o governo brasileiro negociar e tentar proteger nossas empresas desse tsunami tarifário. É a prova de que, no mundo globalizado, uma decisão tomada em Washington pode causar uma tempestade aqui no Brasil. E no meio dessa discussão toda sobre soberania digital e a concentração de poder nas mãos das Big Techs, surgem movimentos na direção contrária. A Vultr, uma provedora de infraestrutura em nuvem que talvez não seja tão famosa quanto as gigantes, mas que vem fazendo um trabalho muito interessante, anunciou um grande investimento para modernizar sua nuvem soberana aqui na América Latina. O que isso significa na prática? Eles estão expandindo e melhorando seus data centers em vários países da região, incluindo o Brasil, com o objetivo claro de oferecer uma alternativa mais próxima e, segundo eles, mais segura. A estratégia da Vultr é atacar justamente o ponto fraco das gigantes, a centralização. Ao invés de concentrar tudo em poucos locais, eles estão distribuindo sua infraestrutura.
Isso não só melhora a velocidade e a latência para os usuários locais, já que os dados não precisam viajar até os Estados Unidos e voltar, como também fortalece a tal da soberania digital que a gente tanto fala. É dar às empresas e desenvolvedores latino-americanos a opção de manter seus dados e aplicações mais perto de casa, sob uma jurisdição que eles conhecem melhor. É um movimento estratégico que aposta na descentralização como o futuro da nuvem e que pode ajudar a equilibrar um pouco mais esse jogo. Quem aí é da época da guerra dos navegadores lá nos anos 90, com Internet Explorer contra Netscape? Pois bem, parece que estamos vivendo um remake, só que agora em terras brasileiras. A Opera, a empresa por trás do navegador de mesmo nome, resolveu comprar uma briga de gente grande e acusou a Microsoft de práticas anticompetitivas aqui no Brasil. A denúncia formal alega que a Microsoft está usando a sua posição dominante com o sistema operacional Windows para empurrar o seu próprio navegador, o Edge, e dificultar a vida dos concorrentes. Segundo a Opera, fica difícil para o usuário escolher ou trocar o navegador padrão. A coisa é séria e já não está mais só no campo das acusações. O CAD, que é o nosso Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o xerife da concorrência no Brasil, já abriu uma investigação para apurar o caso. A Opera alega que a Microsoft dificulta a desinstalação do Edge e a definição de outro navegador como padrão, práticas que, se comprovadas, podem ser consideradas abuso de poder de mercado. Essa briga é um capítulo importante na discussão global sobre o poder das Big Techs e o direito de escolha do consumidor. Vamos ficar de olho nos próximos capítulos, porque o resultado dessa investigação pode mudar as regras do jogo para todos os navegadores no Brasil. Agora, vamos para um universo que cresceu absurdamente no Brasil, o das apostas online. Com o crescimento, vem também a preocupação com os problemas associados, como o vício em jogos. E é aqui que a tecnologia, mais uma vez, mostra sua face do bem. A Sportradar, uma empresa gigante de dados esportivos e tecnologia, lançou uma ferramenta chamada BettorSense. O nome já é genial, um trocadilho com bom senso para o apostador. Trata-se de uma solução baseada em inteligência artificial, projetada para proteger os jogadores. É como ter um anjo da guarda digital vigiando suas apostas. O BettorSense funciona analisando os padrões de comportamento dos usuários nas plataformas de apostas. A IA consegue identificar sinais de risco, como aumento repentino na frequência ou no valor das apostas, perseguição de perdas ou outros comportamentos que indicam que o jogador pode estar perdendo o controle. Quando detecta esses sinais, o sistema pode tomar ações, como enviar alertas para o usuário, sugerir pausas ou até mesmo, em casos mais graves, limitar a conta e colocar o jogador em contato com serviços de ajuda. É um exemplo fantástico de como a IA pode ser usada para promover o jogo responsável e a responsabilidade social, cuidando da saúde mental e financeira dos usuários. E para fechar nosso giro de notícias, voltamos a falar da relação do Brasil com as Big Techs, mas agora sob outra ótica, a da negociação. O governo brasileiro, ciente do poder imenso que empresas como Google, Meta, dona do Facebook e Instagram, e Amazon têm por aqui, abriu uma rodada de negociações diretas com elas. O objetivo é discutir a questão das tarifas e da tributação sobre os serviços digitais que elas oferecem no país. É uma conversa delicada, que busca encontrar um equilíbrio difícil, mas necessário para a nossa economia digital. De um lado, o governo quer garantir uma arrecadação justa. Afinal, essas empresas geram receitas bilionárias no Brasil, e a discussão é que elas precisam contribuir de forma proporcional, assim como as empresas nacionais. Por outro lado, existe a preocupação de não sufocar a inovação.
Uma taxação muito pesada poderia ser repassada para o consumidor final, encarecendo serviços que hoje são essenciais, ou desestimulando o comércio digital de pequenas e médias empresas que dependem dessas plataformas para vender. É uma corda bamba. O Brasil está tentando encontrar um caminho do meio, que modernize nossa legislação tributária, sem frear o crescimento de um dos setores mais dinâmicos da nossa economia. E aí, galera? Curtiram esse rolê por notícias direto da batida dos últimos 24 horas? Foi uma verdadeira montanha-russa de informações, não é mesmo? Passamos pela preocupação com a nossa soberania digital na nuvem, vimos a luz da energia renovável baiana, nos assustamos com os novos truques dos hackers com IA, e até ficamos de olho na guerra dos navegadores e nas negociações do governo com as gigantes da tecnologia. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e cada uma dessas notícias molda um pedacinho do nosso futuro digital. Entre tarifas, soberania digital, IA e apostas, o mundo tech está movendo rápido, e a gente está ligado em cada bit. A tecnologia não para, ela evolui, se transforma e nos desafia todos os dias. Nosso objetivo aqui no Hardware Tech BR é justamente esse: ser o seu guia nessa jornada, traduzindo o tecniquez e mostrando o que realmente importa para você. Seja você um profissional da área ou apenas um curioso pelo admirável mundo novo que está se desenhando diante dos nossos olhos. A informação é a nossa ferramenta mais poderosa. Se você pulou até aqui, ou melhor, se você assistiu tudo e chegou até o final, isso significa que você é dos nossos. Então, não esquece de deixar aquele like caprichado para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e compartilha com todo mundo que é nerd, entusiasta de tecnologia, gamer ou curioso por inovação. Nos vemos no próximo vídeo do Hardware Tech BR, onde informação corre à velocidade da internet. Valeu demais! E até lá!